A operação estava montada. Tinha peças, tinha timing, tinha dinheiro. E foi direto para o buraco. Não é exagero. É o que está documentado, discutido nos bastidores de Brasília e já percebido por aliados que começaram a se afastar. O plano de usar uma pressão externa para oxigenar a candidatura de Flávio Bolsonaro não apenas falhou, ele produziu o efeito contrário. E agora, o mesmo campo que deveria sustentar essa candidatura está reunido em conversas paralelas, discutindo um nome diferente para encabeçar a chapa. Você precisa entender o que aconteceu, porque o tamanho desse colapso só faz sentido quando você vê as partes juntas. Vamos começar pelo lado de fora. Há meses, setores do governo Trump alimentavam a expectativa de que uma pressão sobre a Venezuela, especificamente sobre figuras ligadas ao regime de Maduro detidas em solo americano, poderia render declarações explosivas contra Lula às vésperas das eleições brasileiras de outubro. A lógica era torta, mas conhecida. Não importa se a acusação tem substância. Importa que ela apareça no noticiário no momento certo, com volume suficiente para contaminar o ambiente eleitoral. O problema é que esse tipo de cálculo tem uma fragilidade estrutural. Ele depende de pessoas que cooperem, de um sistema judicial que não questione e de uma imprensa que não investigue. E nenhuma dessas três condições estava garantida. O resultado foi um ruído sem eco. A narrativa não colou. E pior para quem apostou nela, a tentativa ficou exposta antes mesmo de produzir efeito. Quando uma operação de pressão vaza antes de funcionar, ela deixa de ser uma arma e vira um fardo. Mas esse era só o componente externo. O que acontecia dentro do Brasil era igualmente revelador. Antes da gente continuar, deixa eu te falar uma coisa bem rápida. Hoje, muita gente até percebe que tem algo errado. Mas na hora de explicar, trava. Falta peça, falta conexão, falta base. Para quem não quer depender da memória ou de vídeo solto por aí, eu deixei um presente no comentário fixado. Agora sim, vamos ao ponto principal. A estratégia interna apostava em uma frente judicial. A ideia era simples: abrir inquéritos contra familiares de Lula, garantir que esses inquéritos chegassem ao noticiário de forma oportuna e criar a percepção de que a candidatura petista estava cercada de suspeitas. O timing não era coincidência, era o design da estratégia. Só que estratégias judiciais com motivação eleitoral têm um problema parecido com operações de pressão externas. Quando o alvo percebe o movimento antes do golpe, o poder de surpresa desaparece. E o governo Lula percebeu. Mais do que isso, uma parte relevante do sistema político também percebeu. E quando o Centrão percebe que uma aposta está queimada, ele não espera a derrota. Ele sai antes. É aqui que a história fica mais interessante. A candidatura de Flávio Bolsonaro entrou neste período sem uma vice definida, sem um partido aliado de porte e sem uma trajetória de crescimento nas pesquisas que justificasse a aposta. O Partido Progressista recusou a composição proposta. O Republicanos foi mais longe. Não apenas recusou apoio, como colocou um candidato próprio, cujo discurso tem Flávio como principal alvo. O Tarcísio de Freitas, que ainda tinha o nome ligado ao campo bolsonarista, sinalizou que seu apoio tem limite, e que esse limite é a própria sobrevivência política dele. Quando os aliados começam a calcular o custo de ficar perto de uma candidatura, o sinal já é claro. E aí veio o movimento que Brasília ainda está digerindo. A bancada do agronegócio, força que organiza votos, que financia campanhas e que, por isso mesmo, raramente age por impulso, começou a circular uma mensagem nos grupos de parlamentares. A candidatura precisa mudar. Não o programa. Não o discurso, o nome no topo. A proposta que ganhou força é dura na sua lógica. Flávio Bolsonaro como vice de Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, nome respeitado pelo setor produtivo e com rejeição significativamente menor.
Ela na cabeça da chapa, ele embaixo. Para a família Bolsonaro, aceitar isso seria uma derrota de outra natureza, não nas urnas, mas dentro do próprio campo que deveria sustentá-la. E o motivo pelo qual o Centrão está tão determinado a empurrar essa mudança vai além da leitura de pesquisa. Uma campanha presidencial de porte movimenta recursos enormes. Quem controla o candidato controla o fluxo desse dinheiro, as decisões de comunicação, as alianças que valem votos e as que valem cargos no futuro eventual governo. A batalha pelo controle já havia começado discretamente quando o marqueteiro original de Flávio foi substituído por um nome mais próximo de Valdemar Costa Neto. Foi um sinal. O Centrão quer concluir essa operação. E com Flávio como vice, o controle é total. Mas tem uma gravação que colocou um holofote cru em tudo isso. Uma aliada de Flávio, em um evento que ela não sabia estar sendo registrado, disse em voz alta o que ninguém da campanha diria publicamente: que a candidatura existe para salvar o pai da prisão e trazer o irmão de volta do exílio. Que se Flávio ganhar e não usar o cargo para isso, tudo terá sido em vão. Não foi dito como metáfora, foi dito como objetivo. E essa frase fez mais estrago do que qualquer pesquisa ruim, porque ela transformou em evidência documentada algo que muitos suspeitavam, mas não podiam afirmar com certeza. O projeto não é governar o Brasil. O projeto é proteger uma família que acumulou processos, investigações e um irmão exilado voluntariamente nos Estados Unidos. Aliás, esse é o tipo de informação que costuma sumir da cabeça de muita gente depois de algumas horas. Na hora da conversa, lembram da indignação, mas não lembram da base. Para não depender só da memória, eu deixei um presente no comentário fixado. Agora, vamos continuar. O Centrão não tem problema com candidatos que usam o poder para se proteger. Isso faz parte do jogo. O problema é quando essa proteção é a única razão da candidatura, porque significa que o candidato não está construindo um governo, está construindo uma trincheira. E trincheiras não distribuem cargos, não distribuem contratos, não distribuem o que o Centrão precisa para continuar de pé. Daí a pressão, daí a urgência, daí o prazo que começa a se aproximar. O dia 16 de agosto funciona como um marcador informal. Se até lá a candidatura de Flávio não mostrar crescimento real nas pesquisas, a conversa sobre substituição sai dos grupos de WhatsApp e vai para as reuniões formais. E quando vai para as reuniões formais no Centrão, raramente volta como estava. Se Flávio resistir, a família aposta em um cenário de tudo ou nada, que em eleições disputadas pode acabar bem para quem arrisca, mas que também pode acelerar uma crise institucional se a derrota vier acompanhada de contestação. Flávio já usou linguagem parecida com a do pai quando o assunto é a credibilidade dos resultados eleitorais. A memória do que aconteceu depois de 2022 não é abstrata. Se o Centrão conseguir a troca, o quadro eleitoral muda de forma real. Tereza Cristina carrega o apoio do agronegócio. Não carrega o sobrenome que concentra rejeição e não tem os mesmos escândalos atados ao pescoço. Uma troca agora, mesmo tardia, mesmo turbulenta, poderia criar uma disputa mais competitiva do que as pesquisas atuais sugerem. Isso é exatamente porque a decisão que vai ser tomada nas próximas semanas importa tanto. O que ficou visível neste episódio não é apenas o fracasso de uma operação específica, é a natureza do que está sendo tentado. Uma pressão externa articulada para interferir no ambiente eleitoral, uma frente judicial ativada com timing que coincide com a janela de campanha, e uma candidatura que perdeu o respaldo dos aliados que deveriam sustentá-la. Tudo isso ao mesmo tempo, no mesmo ciclo. Quando múltiplas frentes falham juntas, o efeito não é neutro. É um sinal de que o campo que apostou nessa estratégia está mais desesperado do que aparenta. E quanto maior o desespero, maiores as apostas que ainda podem ser feitas antes de outubro. O tabuleiro mudou. O prazo está chegando.
E o Brasil ainda vai ter que decidir o que faz com o que está sendo revelado agora, antes que alguém tente apagar os rastros. Se você chegou até aqui, é porque esse assunto realmente importa para você. Então faz o seguinte: não deixa essa clareza se perder depois que o vídeo acabar. Eu deixei um presente no comentário fixado para quem quer continuar com isso por perto. Se inscreve, compartilha e até a próxima. Antes de encerrar este vídeo, eu preciso fazer um convite muito especial para você. Se você acompanha este canal há algum tempo, sabe que eu sempre procurei trazer análises sérias, com contexto e profundidade, para que você pudesse entender de verdade o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E é exatamente por causa desse compromisso com vocês que eu decidi dar um novo passo. Ao longo desse tempo juntos, a vida também trouxe alguns desafios pessoais que me afastaram da criação de conteúdo por um período. Não foi uma decisão fácil, mas às vezes precisamos colocar a vida em primeiro lugar. A boa notícia é que esse tempo de pausa serviu para algo muito importante. Eu usei esse período para pensar profundamente sobre o futuro do meu conteúdo e em como entregar algo ainda melhor para vocês. E foi assim que nasceu o A Voz Progressista. Um canal criado do zero, com um objetivo muito claro: trazer análises ainda mais completas, vídeos publicados com mais frequência e uma cobertura totalmente dedicada aos principais acontecimentos da política brasileira. Tudo o que construímos aqui serviu de base para esse próximo passo, e eu posso dizer com segurança que ficou muito mais profissional. Isso não é uma despedida, é um novo começo. Agora eu quero te pedir um favor muito simples. Abre a barra de pesquisa do YouTube aí no seu celular ou computador e digita exatamente o nome: A Voz Progressista. Repito, A Voz Progressista. Quando encontrar o canal, se inscreva e assista ao primeiro vídeo. Já tem conteúdo novo publicado lá e eu tenho certeza de que você vai gostar do que está sendo construído. E quando chegar lá, deixa um comentário dizendo seu nome e de qual cidade você está assistindo. Eu vou fazer questão de ler cada mensagem. Se você sempre acreditou no meu trabalho, esse é o momento de dar mais esse passo junto comigo. O apoio de vocês sempre foi o que me manteve criando. E agora quero construir algo ainda maior, ao lado desta comunidade incrível. Eu te espero lá, no A Voz Progressista.